A graça e a paz para todos. Agora estaremos meditando na palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje ela tem por título: Não lave suas mãos como Pilatos. Estarei lendo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Está escrito: Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Deus tem falado muito comigo através desta passagem e, sinceramente, ela me traz muita tristeza para a minha alma, para o meu coração, principalmente quando trago a aplicação desta passagem para os nossos dias, pois vejo o mundo cheio de Pilatos, de pessoas que não querem saber da verdade, de pessoas que fazem pouco caso da verdade, de pessoas que debocham da verdade. E o mais triste ainda é ver pessoas infelizes, aprisionadas, desesperadas, perdidas, sofrendo muito, geralmente por dois motivos. Primeiro, por não conhecer a verdade, e outras, por não darem crédito à verdade. E isso não se aplica apenas às pessoas que estão no mundo, se aplica também às pessoas que estão dentro das igrejas. Quantas pessoas estão vivendo de fantasias, de ilusões, em um mundo de ilusões exatamente por não quererem se adequar à verdade divina, pois criaram sua própria verdade e querem viver segundo a sua verdade, segundo a sua maneira e não segundo a vontade de Deus. E estão sofrendo, estão apanhando, estão perdendo, estão morrendo, mas não querem se sujeitar a Deus. E quando isso acontece, a pessoa paga um preço muito alto. Eu mesmo paguei um preço muito alto, quase morri. Fui acidentado e passei por uma cirurgia na cabeça. E após a cirurgia, perdi a capacidade de falar, ler e escrever. Tão somente porque eu criei a minha verdade, uma maneira própria de viver e principalmente de servir a Deus. Eu queria servir a Deus à minha maneira e não à maneira de Deus. A igreja se comoveu, orou bastante, clamou. Eu chorei amargamente pedindo perdão de Deus e mais uma chance para servi-lo conforme a sua vontade e não a minha, conforme a sua verdade e não segundo a minha verdade. E sinceramente, eu não gostaria que as pessoas passassem por aquilo que passei para aprender a viver segundo a vontade de Deus e não a sua. Principalmente porque nós estamos vivendo os últimos dias. Quantas vezes Deus ele tem falado na sua palavra que não pode mentir, enganar, se prostituir, ser infiel por causa das consequências. Mas muitos fazem de conta que essas verdades não são para si, ou acham que não tem nada a ver e fazem exatamente o contrário daquilo que Deus falou e estão pagando um preço muito alto. Voltando para o texto, eu lhe pergunto: qual a sua posição diante da verdade? Aqui nós vemos a posição de Pilatos. Ele já possuía a sua verdade e já tinha seu conceito de verdade e não estava nem um pouco interessado na verdade de Jesus Cristo. Tanto que quando ele teve a oportunidade de conhecer, pois Jesus Cristo se mostrou disposto a compartilhar com ele a verdade verdadeira quando disse: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas qual foi a sua atitude? Versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus. E além dele rejeitar a verdade, Jesus ainda deu provas que ele não era da verdade quando falou: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
E se formos raciocinar, quem não é da verdade, do que é e o que é? Com certeza, uma farsa, uma mentira, um engano. Isso daí é uma conclusão lógica. E Jesus Cristo afirma isso em outras passagens. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 47, quando diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. E o que é a palavra de Deus? João capítulo 17, versículo 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 1 João capítulo 4, versículo 6 está escrito: nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Precisamos tomar bastante cuidado para não nos tornarmos Pilatos dos dias atuais. Precisamos abrir mais a mente e o coração para as verdades divinas que estão contidas na palavra de Deus. Aliás, a sua palavra é a verdade. Precisamos nos conscientizar que a situação mais triste e delicada é daquelas pessoas que ouvem a verdade e não fazem nada com ela, não tomam nenhuma atitude. Creio que essa posição ou situação é pior ainda, pois a partir de então a pessoa saiu da condição de inocente ou ignorante e passa a ser consciente da verdade. E segundo Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo em que a pessoa não conhecia a verdade. Precisamos tomar bastante cuidado para não nos enquadrarmos no mesmo grupo de pessoas que conheciam a verdade e se desviavam dela. E são descritas pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 21, 22 e 25. Está escrito: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esta passagem mostra a realidade do mundo atual, do mundanismo, e se aqueles que fazem parte da igreja não vigiar, não buscar a Deus, não procurar conhecer as verdades divinas e procurar vivê-las, vai ficar na mesma situação. E quando chega a este ponto, sua mente já está cauterizada, ou seja, insensível à voz do Espírito Santo, além de ter se deixado cegar pelo inimigo, conforme 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que está escrito: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. E nós estamos vivendo os últimos dias. Que nós estejamos bem atentos para não cairmos nesta situação. Muitas pessoas precisam ser libertas da mentira, do engano e da ignorância. E isso só é possível com as verdades divinas. Por isso Jesus Cristo falou em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele ainda complementa em João capítulo 5, versículo 39, quando diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. E em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito:
Jesus, porém, lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus se apresenta como a verdade quando diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero concluir com uma grande verdade que está escrita em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, onde está escrito: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mas a vontade de Deus não é suficiente para salvar. A pessoa precisa tomar uma atitude, uma decisão e se arrepender da sua vida de pecado e confessá-los, e em seguida confessar de coração Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, a salvação ela é consumada quando nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Lá está escrito: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então você que ouviu e que recebeu esta palavra e quer viver segundo a verdade divina, você que ainda não fez a sua decisão, se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso agora. E você que se afastou da presença do Senhor por algum motivo, este é o momento da reconciliação. Então eu convido você a estar orando comigo neste momento. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou apresentando todas as pessoas que ouviram e receberam essa palavra no seu coração. E agora estão te confessando como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, perdoa os seus pecados, limpa a sua mente, limpa o seu coração, escreve uma nova história para estas pessoas, escreve o seu nome no livro da vida, e que todas as tuas bênçãos e promessas venham se cumprir na vida destas pessoas. Também daqueles que se afastaram e estão se reconciliando contigo, que o Senhor venha, juntamente com essa pessoa, está fazendo uma nova aliança e dê graça e força a todas elas a permanecerem firmes na tua presença até a sua vinda ou até os seus últimos dias. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua decisão. Aqui foi o pastor Paulo. Deus lhe abençoe de uma forma grandiosa. Fique com Deus.